Uma boa tarde para você. Como parte do acordo para o fim da greve dos caminhoneiros, 3 medidas provisórias começam a tramitar no Congresso esta semana. Na quarta-feira, serão instaladas comissões de deputados e senadores para analisar os requisitos de urgência e relevância das medidas. As medidas provisórias foram editadas pelo presidente Michel Temer no último dia 27. A MP 831 reserva para caminhoneiros autônomos 30% das cargas da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A MP 832 estabelece preços mínimos de frete em todo o território nacional. De acordo com o texto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres divulgará 2 tabelas por ano. Já a MP 833 estende às rodovias estaduais, municipais e distritais a dispensa do pagamento de pedágio para caminhões com eixo suspenso. No último dia 30, o governo editou mais 3 medidas provisórias para pôr fim à paralisação. Elas compensam gastos com o acordo, que prevê a redução de tributos sobre o óleo diesel. A MP 838 autoriza o governo a subsidiar parte dos custos de produtores e importadores de óleo diesel com a redução de 46 centavos por litro. De acordo com o texto, o subsídio vai custar 9,5 bilhões de reais em 2018. Parte desses recursos vão ser garantidos pela MP 836, que revoga, a partir de 1º de setembro, um benefício fiscal concedido ao setor petroquímico. A economia para o governo será de 170 milhões de reais em 2018. Já a MP 839 abre crédito extraordinário de 9,58 bi no orçamento da União deste ano. O Ministério de Minas e Energia receberá 9,5 bi para bancar o subsídio ao óleo diesel. Os outros 80 milhões de reais serão destinados ao Ministério da Defesa, já que os militares atuaram na greve dos caminhoneiros, desbloqueando estradas e, por isso, tiveram gastos. Além dessas medidas que chegaram ao Congresso, o governo inteiro está mobilizado para encontrar saídas para essa crise dos preços dos combustíveis. A nossa colunista de economia, Antônia Márcia Vale, está aqui para falar de uma solução que está sendo estudada por eles. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Tiago, e boa tarde, telespectadores. Na sexta-feira, o secretário executivo do Ministério das Minas e Energia, Márcio Félix, anunciou a criação de um grupo interministerial para elaborar o que está sendo chamado de política de amortecimento dos preços dos combustíveis ao consumidor. Esse é para gasolina, gás de cozinha e álcool combustível. Segundo ele, os técnicos do governo estudam a possibilidade de adotar uma alíquota flutuante dos impostos federais, que incidem sobre os combustíveis, incluindo aí, como eu já disse, a gasolina, o álcool e o gás de cozinha, que é exatamente onde pega o bolso do cidadão que não é motorista ou dono de empresa de transportes, né, Tiago? Como é que seria, Antônia, essa flutuação? Então, vamos deixar bem claro que ainda são estudos, isso o governo faz questão de deixar claro, são estudos ainda, mas uma possibilidade seria, na explicação de Márcio Félix, as alíquotas flutuarem no sentido inverso dos preços do mercado produtor e importador. Ou seja, se o preço no mercado, o preço do petróleo no mercado subir, a alíquota desce, e se o preço descer, a alíquota sobe. Segundo o secretário executivo, dessa forma, o governo pode amortecer o preço para o consumidor final, sem perder na arrecadação, nem interferir no preço da Petrobras, dos importadores e nem dos distribuidores. Mas é possível fazer isso sem que seja considerado uma intervenção do governo aí no mercado de combustíveis? A gente precisa ter claro, Tiago, que esse mercado de combustíveis é uma coisa oligopolizada na prática, né? No Brasil, ele é controlado por 5 empresas. Portanto, um oligopólio mesmo. A Petrobras controla a produção e o refino e controla mesmo, é um monopólio, mas a Shell, a Ipiranga, a Ali e a BR Distribuidora controlam 80% do mercado de distribuição. Os 20% restantes ficam ali divididos em várias pequenas empresas. Ou seja, na questão, como se diz no popular, nessa questão dos combustíveis, o buraco é mais embaixo. De julho do ano passado para cá,
todo mundo meteu a mão no bolso do consumidor, no bolso do cidadão contribuinte. A Petrobras e as importadoras adotaram a política de variar os seus preços acima do mercado internacional. Quando se diz que a Petrobras estava igualando, não é verdade, não. Tanto a Petrobras quanto as importadoras estavam cobrando acima mesmo, estavam lucrando muito mais. O governo federal dobrou o valor do PIS e da COFINS. Alguns governos estaduais aumentaram o ICMS. E as distribuidoras e os postos aumentaram suas margens de lucro em cerca de 2 pontos percentuais. Isso é muito se você considerar o aumento do preço do combustível. Então, em qualquer país que siga as regras de mercado, nos países verdadeiramente capitalistas, o governo atua em proteção do consumidor, que é sempre a parte mais frágil nessa guerra. Segundo especialistas com quem conversei, esse amortecimento é exatamente o que foi feito no governo do presidente Lula. Só que, na época, a compensação era na política de preços da Petrobras e parte com a variação da contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, a CID. Mas essa solução não sai para já. Ainda vamos ter que esperar alguns meses, Tiago. Ok, Antônio, vamos então aguardar. Obrigado pelas informações, até a próxima semana. Até. A Comissão de Assuntos Econômicos tem 2 reuniões marcadas para esta terça-feira, uma audiência pública e uma deliberativa. Câmara de ré em todos os automóveis novos produzidos no país a partir de 2022. É o que determina um dos projetos na pauta da reunião que a CAI realiza pela manhã. Outra proposta que pode ser analisada pelos senadores da comissão inclui o leite entre os produtos contemplados na política de garantia de preços mínimos ao produtor. À tarde, a comissão realiza uma audiência pública para discutir o spread bancário. Spread é a diferença entre o custo da captação do dinheiro pelos bancos e os juros cobrados por eles nos empréstimos. Os spreads brasileiros estão entre os maiores do mundo e são responsáveis pelos altos custos dessas transações financeiras. Será a terceira reunião da CAI sobre o assunto que tem atraído o interesse dos senadores. Como é que, no momento em que nós temos recuo de inadimplência, queda da taxa de juros básica, como entender essa redução tão lenta dos spreads? As despesas administrativas sobre os ativos totais no Brasil representam mais do que o dobro do que se registra na Europa. 1,5% na Europa, pouco mais de 2% nos Estados Unidos e aqui nós temos 3,5%. Ou seja, os custos administrativos são muito altos dos bancos. Isso é um componente do spread, obviamente. 50% das transações hoje bancárias são feitas já de forma eletrônica, pelo mobile bank e pela internet bank. Isso reduziu o custo administrativo, ou seja, aumentou o lucro, porque as tarifas não diminuíram. Então, dessa sequência poderia vir também a ajudar para diminuir o spread. O crescimento dos lucros dos bancos em 2017 cresceu significativamente, foi para 57 bilhões de reais. Cresceu significativamente em relação a 2016. A política de atenção hospitalar às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos do Sistema Único de Saúde foi o tema escolhido pela Comissão de Assuntos Sociais para ser avaliado em 2018. Quase a metade dos atendimentos do SUS são feitos por essas instituições. Os senadores da comissão vão avaliar como os hospitais filantrópicos funcionam, como se mantêm e quais dificuldades enfrentam, já que, apesar de receberem isenções fiscais do governo, acumulam dívida que ultrapassa os 22 bilhões de reais. E a gente vê Santa Casa fechando, o hospital filantrópico atrapalhado para pagar suas contas. E nós vamos entender o porquê. Porque depois que o relatório pronto, a comissão tem força, ela tem um relatório que ela encaminha, para que sejam tomadas as atitudes para a melhoria daquele setor. Santas Casas exercem um papel muito importante no Sistema Único de Saúde. Aliás, em alguns estados, o setor privado é majoritário em termos de estruturas de prestação de serviço à atenção à saúde da população. Agora, naturalmente, existem problemas estruturais, dívidas que são praticamente impagáveis. Atualmente, a rede filantrópica do Brasil
Brasil é composta por 2.172 hospitais, dos quais 1.704 atendem ao SUS, respondendo por quase 50% do total de atendimentos do sistema público e a 38% dos leitos disponíveis por ele. Em 927 municípios, a assistência hospitalar é formada somente por santas casas e hospitais filantrópicos. Daí a importância de realizar um estudo específico para promover a manutenção dessas instituições. Para que a Santa Casa tenha um suporte de recursos subsidiados, com prazo suficiente para manutenção da sua estrutura física, para melhorar os equipamentos que podem servir à saúde pública e também para o custeio operacional das suas atividades. Qualquer tema, qualquer matéria aqui que beneficie, melhorar e aprofundar o apoio do Estado brasileiro ao trabalho essencial e filantrópico que as Santas Casas fazem pelo país, fundamental. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.